e a paz do Messias chamado Cristo Jesus nesta manhã para todos vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Nesta manhã, agora eu já convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 26º livro da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 5, que está escrito: muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar, proteja o rei, ofereceu um banquete para 1000 dos seus melhores membros da corte, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordem expressas para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha espoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar e os seus nobres mais chegados, as suas mulheres e concubinas, bebessem dessas taças preciosas. Aí então, rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam à vontade nas taças. Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Portanto, caçoaram de Deus e ave de Alá, zombaram. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. Porém, o rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão, enquanto ela escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro, e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me declarar a sua verdadeira significação, receberá um manto de púrpura real
ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Uma posição muito alta, muito elevada e tentadora. Então todos os místicos e sábios do rei vieram, mas não foram capazes de ler o que aquela enorme imagem de mão humana havia escrito. Tampouco conseguiram dizer ao rei o significado daquelas letras e palavras. Diante dessa situação, o rei Belsazar ficou completamente perturbado e amedrontado, e o seu semblante ainda muito mais pálido. Todos os seus convivas e os membros das suas cortes também estavam aterrorizados. Todos os convidados, todos eles ficaram com medo e aterrorizados. Tendo a rainha mãe ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na grande sala do banquete e acudiu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus maus pensamentos, nem se desfaleça a tua fisionomia. Mas como não vou ficar preocupado, triste? Como não posso me preocupar se ninguém consegue ler as letras e nem o que está escrito? É obra de Deus. Eis que há no teu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses, mas um erro. Deus só tem um que o seu espírito habita no ser humano, aquele que ele chamar e escolher. Na época do teu pai, o rei Nabucodonosor, todos o consideravam um homem iluminado, dono de rara inteligência, prudência e uma sabedoria como a sabedoria dos deuses. Nabucodonosor, teu pai, quando exerceu o seu reinado, o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos e de todos os místicos. Comprovou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, fora aquinhoado com extraordinário raciocínio e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele com certeza te revelará o segredo e o sentido dessas escritas na parede. Então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá,
que o rei meu pai mandou trazer das terras de Judá? Sim, meu rei, sou eu mesmo. Respondeu Daniel: ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em tua pessoa, e que em ti se acham a luz, o conhecimento e extraordinária sabedoria. Pois bem, os sábios, os adivinhos e vários místicos acabaram de ser trazidos às pressas à minha presença para lerem a inscrição que está na parede e me desvendarem seu correto sentido, mas não puderam dar-me a interpretação destas palavras. Porque o Espírito dos deuses não habita neles, mas habita em você, Daniel. Não, de jeito nenhum. O Espírito de Deus é quem habita em mim. Mas os espíritos dos deuses não habitam em mim. Aleluia, glória a Deus. No entanto, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, portanto, se puderes ler esta inscrição e me esclarecer quanto à sua correta interpretação. Serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro em teu pescoço e serás nomeado ao posto de terceiro em importância no governo do meu reino. Então Daniel, Deus é meu juiz, replicou ao rei Belsazar. Bel, proteja o rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum de teus comensais. Todavia lerei, sim, para o rei as palavras que foram escritas na parede, e lhes desvendarei todo o seu significado. Mas os teus presentes, ó rei, eu não quero. Tuas ofertas eu também não quero, ó rei. Dá aos teus, mas a mim não, eu não quero. Vou ler para você as letras e o significado da mensagem que veio dos céus para você. Ó rei, foi a teu pai, o rei Nabucodonosor. Teu predecessor, que é lá Deus, Altíssimo, deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Mas mesmo assim achou-se no teu pai culpa. Também teu pai foi corrigido e castigado, devido à magnificância que Deus lhe concedeu. Pessoas de todas as nações, povos, línguas e culturas tinham por ele grande respeito e temor. Todos tremiam diante de sua presença soberana, porquanto a quem o rei
decidia matar, matava. A quem julgava, poupava. A quem desejava promover, promovia. E a quem desejava humilhar, humilhava. Contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Foi excluído do convívio com outros seres humanos e sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos dos animais e passou a morar junto aos jumentos silvestres e a comer capim como os bois comem. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu e assim viveu até reconhecer que Elá, Deus, o Altíssimo, é o soberano e domina sobre o reino dos homens e coloca no poder a quem ele deseja. Mas tu, ó Belsalzar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração muito, embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra Elá, Deus dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo para que nelas bebesse tu, os teus nobres e convivas as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso, ele mesmo enviou aquela mão que viste a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram escritas foram a seguinte frase em aramaico: Meni, Meni, Tekel, Upassim. E este é o significado dessas palavras. Meni, Meni, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Upassim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsassar, vestiram Daniel com um manto real, vermelho, púrpura, condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em autoridade e poder no governo do reino
E aconteceu que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos babilônios, foi assassinado. Deus falou, Deus escreveu, Deus falou e se cumpriu. E Dário, o imperador da nação Mídia, apoderou-se do reino de Belsazar, com a idade de 62 anos. Todo aquele que se torna orgulhoso, soberbo, Deus abate e humilha. Todo aquele que se acha que é grande, forte e poderoso, Deus diz assim: você não é nada. Eu é quem lidero, eu é quem governo. A tua vida está em minhas mãos. Teus caminhos estão em minhas mãos. Então, portanto, tu não és nada. Então, aquele que é soberbo, arrogante, Deus é lá, humilha. E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.